Vamos então começar lembrança da existência corporal. Nós estamos na questão 304. O espírito se recorda de sua existência corporal? Sim, isto é, por ter vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. E eu afirmo que, às vezes, ele ri de piedade de si mesmo. Então, o que eles estão colocando aqui? Ao desencarnar no plano espiritual, o espírito lembra da sua existência corporal? Sim. Por ter vivido várias vezes aqui como encarnado, esse homem aqui no sentido de humanidade, de estar aqui encarnado várias vezes, ele se lembra do que foi. E ele coloca aqui, e eu afirmo que, aí nós estamos colocando, nós vamos ver, são poucas vezes que a gente vê isso, o espírito que está ali se comunicando, ele está colocando uma coisa pessoal dele, ele como espírito que está ali respondendo, atendendo ao espírito de verdade, porque é uma egrégora, são vários espíritos que respondem às perguntas, todos eles vinculados ao Mestre, ao Mestre Jesus, que é o espírito de verdade e que se comunica através dos seus prepostos, que se apresentam em nome dele, como respondendo por ele. E aí ele coloca, eu afirmo que às vezes ele ri de piedade de si mesmo. Por que de piedade? Pelas bobagens que fez, pelo tempo que perdeu, pelas coisas que deu importância aqui na Terra que não tem a menor importância. Essa que é a questão. A hora que volta para o plano espiritual, que é a verdadeira vida, tem a consciência da imortalidade, que tem a consciência de tudo que precisa ser aprendido e que é para isso que a gente reencarna aqui, e vê o tempo que perdeu com mágoas bobas, o tempo que perdeu correndo atrás de coisas que não servem para nada, porque nós não vamos levar nada daqui a não ser o aprendizado, os amores vividos, os abraços dados, o carinho. É isso que nós levamos daqui. O Kardec coloca aqui, palavras do Kardec. Como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras de sua juventude ou das criancices da sua infância. Mesma coisa, a hora que o espírito está no lado de desencarnar, do lado espiritual, como a criança, como o adolescente ou adulto, quando lembra das coisas da adolescência ou quando lembra das coisas de criança, que ele ri muito das bobagens que fez, das brigas, das coisas que deu importância, da infantilidade que teve em algumas situações. Perdão. O espírito também vai ver as bobagens que fez aqui. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e inesperada após a morte? A resposta, não. Retorna pouco a pouco, como algo que surge da neblina, alguma coisa que estava enevoada, e aos poucos, conforme a necessidade, conforme o merecimento também, mas principalmente a necessidade dessas recordações para se preparar novas encarnações, para se ver o que precisa aprender. Então ele coloca aqui, não, retorna pouco a pouco como algo que surge da neblina, e à medida que ele vai fixando sua atenção nela, na lembrança, nas coisas de vidas passadas. Vamos rever aqui a questão 163 e 164, porque aqui na 163 a gente viu a perturbação espiritual. Então, ao abandonar o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Consciência imediata não é a palavra, ela fica algum tempo em estado de perturbação. Então aqui nós já vimos que o espírito, logo que desencarna, ele fica num estado ainda meio de perturbação. Depois ele pergunta, todos os espíritos experimentam no mesmo grau de intensidade, pelo mesmo tempo, a perturbação que sucede à separação da alma do corpo? Não, depende de sua elevação. Então é a mesma coisa aqui.
vai depender da elevação. Normalmente ele vai retornar pouco a pouco, existe essa fase da perturbação, onde às vezes o espírito está adormecido, nós vemos isso na obra de André Luiz. Às vezes ele está semiconsciente, ele tem a impressão de que ele está vivendo um sonho, ele está ali naquela neblina, naquele nevoeiro, e depois ele vai tomando consciência, vai sendo auxiliado. Nós vemos todas essas passagens na obra de André Luiz, nós temos aqui no canal. A gente começa no nosso lar vendo todas as situações ali que o André Luiz passa até ele ser atendido, até ele começar a ser tratado no hospital, ser esclarecido e começar a sua trajetória de aprendizado no mundo espiritual. O espírito se lembra em detalhes de todos os acontecimentos de sua vida, apreende, guarda o conjunto retrospectivamente num piscar de olhos. O que é a retrospectiva? É olhar para trás, ver tudo o que aconteceu. Quer dizer, acontece uma retrospectiva, um rever tudo, quando ele desencarna. Os espíritos respondem, lembra-se das coisas em razão das consequências que tem sobre o seu estado de espírito. Porém, pode perceber que há circunstâncias de sua vida às quais ele não atribui nenhuma importância e, portanto, nem mesmo procura lembrar-se. Então, o que ele está colocando aqui? Ele está colocando que só se lembra o que é significativo. O que é significativo para o aprendizado. O que é significativo para a evolução. Porque a hora que ele começa a tomar consciência no plano espiritual, ele vai lembrar, nossa, eu reencarnei porque eu queria trabalhar a vaidade, eu queria trabalhar a prepotência, o egoísmo. Aí ele começa a se lembrar o que eu fiz para mudar isso. Uma das minhas principais esperanças, ou a minha principal tarefa nesse novo reencarne era me reconciliar com João, com Maria, com Pedro. Aí ele vai se lembrar, eu consegui, eu me reconciliei, eu me acertei com eles. Então ele vai buscar na lembrança aquilo que é significativo, ou seja, que faz diferença para o seu aprendizado, para o seu crescimento, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, para ver se fez ou não. E infelizmente na maioria das vezes não fez. Esse é o nosso grande problema. Nós vamos lembrar aqui a questão 919, nós já falamos muito dela, A questão 919, quando se pergunta como é que o homem deve fazer para se melhorar, para crescer, e aí Santo Agostinho responde que um filósofo já respondeu isso há muito tempo, homem, conhece-te a ti mesmo. E depois da 919A, que eu acho que tem que ser lida, relida sempre. Virou, mexeu, eu estou lendo e relendo, já falei isso aqui algumas vezes, quando Santo Agostinho coloca sobre o balanço da noite. À noite, deitar a cabeça no travesseiro antes de fazer a sua oração, fazer um balanço. O que eu falei hoje, o que eu fiz hoje, o que eu aprendi hoje, o que eu preciso corrigir amanhã do que eu fiz hoje, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Um balanço sincero, verdadeiro. Não é aquele balanço passando a mão na cabeça da gente, não, mas eu fiz isso por causa daquilo, não, eu não estava bem. Não, esse balanço a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar do João, ouvindo aquilo que eu falei, como eu me sentiria? Nossa, aí a hora que a gente para e analisa, amanhã eu tenho que pedir desculpas ao João, tenho que explicar para ele que eu me excedi, tenho que explicar para ele que eu não devia ter feito isso, eu tenho que me desculpar com ele. E esses balanços são muito significativos, tanto para que a gente possa acertar essas arestas, como para que a gente possa se conhecer cada vez melhor. Então leiam, releiam 919A. São, acho que 1,5 páginas, se eu não me engano. É uma resposta longa, mas significativa. Depois o Kardec continua dentro da própria pergunta, que essa era a 306, aqui a 306A. Se quisesse, poderia lembrar-se dessas coisas?
Eles respondem: pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, tanto dos acontecimentos como dos seus pensamentos. Mas, quando não há utilidade, não faz. Então, ele pode se lembrar? Pode. Vamos lembrar, vamos lembrar, né, no livro Nosso Lar, quando a dona Laura, a mãe do Lísias, ela recebe a incumbência de rever. Primeiro ela vai rever o escrito, né? Ela vai rever o que está escrito ali das lembranças da vida dela, das passagens dela. Depois que ela tiver visto, assimilado, entendido aquilo que ela está lembrando dos acontecimentos, ela ia rever esses registros como se fosse um filme, onde ela ia sentir de novo, sentir os seus pensamentos, sentir as suas intenções, ressentir, reviver aquela situação pela qual ela passou. Para quê? Para que ela pudesse organizar bem e entendesse o porquê e para que as coisas que precisavam ser montadas na sua nova encarnação eram necessárias. É o para quê. Para que eu vou precisar passar, porque eu preciso passar por isso? Para quê? Para aprender isto, por causa disso. Então, perdão, ela teve acesso a 200 anos passados, que era necessário para ela poder entender as coisas que precisavam ser feitas. Então, o que ela está dizendo aqui, se quisesse, poderia lembrar dessas coisas, não é bem querer, é a necessidade, é a utilidade dessas lembranças. Aí, a espiritualidade maior, que estão coordenando as situações, vão permitir ou não que tenha acesso a determinadas lembranças de vidas passadas. Da última vida, vai se lembrar daquilo que quiser lembrar e vai se lembrar daquilo que teve importância. Aí nós vamos ver, né, como a maioria das coisas aqui na Terra não tem a menor importância. E isso nós podemos analisar hoje. A gente não precisa desencarnar para ter essa análise. Porque quando acontece alguma coisa, eu me chateio, eu preciso pensar, daqui 10 anos eu vou lembrar disso? Não vou lembrar. Imagina. Então, esquece, não tem significado. Ou, daqui 10 anos eu vou lembrar disso? Vou. Isso eu não vou esquecer. Então, vamos lá. Vamos arregaçar as mangas. Vamos resolver esse problema já. Não vou esperar 10 anos nem desencarnar. Vou resolvê-lo agora. Vou conversar, vou sentar, olho no olho, vou acertar as coisas. Nós temos, por isso essa análise que se faz, né, antes de dormir é tão importante para fechar o dia. É como se fosse um backup. A gente faz o backup daquele dia com uma análise criteriosa para que a gente possa no dia seguinte consertar aquilo que fez, ressarcir, melhorar, se modificar. E aí nós vamos caminhando de uma forma mais adulta, né, mais responsável. Ele entrevê, aqui é a B, né, na mesma questão. Ele entrevê o objetivo da vida terrena em relação à vida futura, seguramente ele o vê e compreende muito melhor do que quando vivia em seu corpo. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito e sabe que a cada existência livra-se de algumas impurezas. Então, o que eles estão colocando aqui? Quando ele desencarna, quando ele está lá, ele entrevê os objetivos da vida terrena, ou seja, os objetivos daquela encarnação, os objetivos da vida futura, ou seja, aquilo que eu preciso mudar. Sim, ele vai entrever o que ele está colocando. Seguramente ele vê e compreende muito melhor do que quando estava no corpo. Porque o corpo, ele nos ilude. O esquecimento faz com que a gente fique muito ligado, muito preso aos valores aqui da Terra. Só vai aflorar em nós aquilo que a gente aprendeu de verdade. Por isso a prova. Por isso a necessidade do reencarne. Porque quando a gente reencarna, a gente vai provar que aprendeu de verdade, porque só vai aflorar aquilo que aprendeu de verdade. Perdão. Aquilo que eu acho
Perdão, aquilo que eu acho que aprendi não vai aflorar. Então eu vou ver que eu não aprendi. Aí é que está. Por isso a prova. Quando nós estamos no plano espiritual é muito fácil se iludir. É muito fácil, não, eu já aprendi. Eu não vou mais fazer isso. De jeito nenhum. Só que isso é consciência. Isso é pela visualização da imortalidade da alma. Isso é pela visualização dos erros. Isso é pela visualização daquilo que precisava ser feito e não foi feito. É consequência da influência do meio. A hora que nós encarnamos para provar que aprendemos de verdade e esquecemos e entramos num meio diferente, com valores diferentes, ilusórios, a nossa vista nos engana, os nossos sentidos nos enganam. E o que é pior, perdão, nós gostamos de ser enganados na maioria das vezes. A gente fica quentinho aqui, nesse vai e vem de aparência, hipocrisia, máscaras. Eu ponho uma máscara para parecer uma pessoa boa, eu ponho uma máscara para parecer a melhor mãe, eu ponho uma máscara para parecer a melhor esposa, eu ponho uma máscara para me colocar como a melhor funcionária, eu ponho uma máscara de boazinha para ir no centro, para ir na igreja, para ir no templo, para ir na sinagoga. Máscaras e máscaras. Como a gente escolhe uma roupa dependendo da ocasião na qual nós vamos nos apresentar, na maioria das vezes a gente tem uma máscara para cada ocasião e nem se dá conta disso. Quando a gente se dá conta, a gente começa a ir eliminando. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite, mas a consciência vai fazendo com que a gente vá eliminando essas máscaras e a gente vai se mostrando cada vez mais como nós somos, assumindo essa responsabilidade e nos comprometendo conosco. Eu vou mudar, eu vou melhorar e trabalhar para isso. Não adianta ser só da boca para fora nem ficar esperando fada madrinha. Não existe pode pirilim-pim-pim. Somos nós que vamos realizar essa mudança. Repetindo. Ele entrevê o objetivo da vida terrena em relação à vida futura? Seguramente ele o vê e compreende muito melhor do que quando vivia em seu corpo. Compreende a necessidade de depuração, de limpeza, de aprendizado, para chegar ao infinito, e sabe que a cada existência livra-se de algumas impurezas. A cada reencarne se livra de impurezas. A cada reencarne passa por provas. Algumas provas a gente passa raspando, outras provas a gente passa bem. Então aí nós vamos caminhando e vamos vendo, opa, isso aqui eu já aprendi, isso aqui eu passei bem na prova, vamos mudar de lição. Outras eu passei raspando, preciso melhorar mais. Outras eu não passei, eu tenho que aprender de novo. Como a vida passada fica impressa na memória do espírito por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta diante dos olhos, de ambas as formas os espíritos respondem. Dos dois jeitos. Pela imaginação, pela memória que nós, espírito, guardamos. A memória não está na matéria, porque a matéria fica no planeta, é como se fosse uma roupa. Eu não estou na roupa, a hora que eu tiro a roupa, eu posso jogar lá fora, posso queimar, posso jogar no lixo, fazer o que for, eu não estou na roupa. E a memória não está no perispírito, porque o perispírito, ele é só um corpo material, uma matéria sutil, que vai fazer esse trabalho de comunicação do espírito com o corpo carnal. Quando nós mudamos de planeta, esse perispírito muda, como quando nós desencarnamos. Então não fica nada no perispírito. O perispírito, como diz o Kardec, é só um fio condutor que leva informação e traz informação. É ele adaptado para o planeta onde nós estamos aprendendo, onde nós estamos encarnados, então ele está vinculado ao planeta. É matéria sutil, mas é matéria. Então as lembranças, tudo aquilo que nós temos e aprendemos está conosco e nós somos espírito. Nem perispírito, nem corpo, somos espírito.
Então, como a vida passada fica impressa na memória do espírito, por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta diante dos olhos? De ambas as formas, todos os atos que despertem interesse em ser lembrados são para ele, como se estivessem presentes. Os outros, né, aqueles que não têm interesse, que não têm pelo que ser lembrados, permanecem de uma forma mais ou menos vaga na mente ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância dá às coisas materiais. Quer dizer, quanto mais desmaterializado, quanto mais desligado da matéria estiver, menos apego tem a coisas, pessoas, cargos. Porque aqui das coisas materiais não é objeto que ele está falando, ele está falando de apego. As pessoas são apegadas às vezes à casa, ao emprego, à empresa, ao cargo, ao título, né, ao crachá, à família, a pessoas. Então, o que ele está colocando aqui? Quanto mais for apegado à matéria, ligado à matéria, mais ele vai estar ligado ao corpo físico, mais ele vai estar ligado a essas lembranças. Quanto mais desmaterializado, quanto mais esse espírito tiver aprendido, crescido, quanto mais sublime, quanto mais elevado for esse espírito, menos apego ele tem a coisas, pessoas, títulos, situações. É isso que ele está colocando aqui. Então, quanto mais desmaterializado estiver, menos importância dá às coisas materiais, às paixões, aos apegos. Muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra. Quer dizer, numa reunião mediúnica você chama um espírito que acabou de desencarnar. E ele não se lembra do nome das pessoas que amava, nem mesmo dos detalhes que para ti, né, para aquele que ficou, para nós aqui na Terra, né, parecem importantes. Então vamos lembrar daquela perturbação, daquele nevoado. Então às vezes um espírito que desencarnou há pouco tempo, ele ainda está nesse estado de não conseguir lembrar. A gente vai ver em reuniões mediúnicas, mesmo espíritos que desencarnaram há bastante tempo, mas por estar em regiões de sofrimento, nos umbrais mais difíceis, nas situações mais difíceis, você pergunta, ele não sabe se é homem, se é mulher, ele não sabe o nome, não sabe quem é. Ele só sabe que está doendo, ele só sabe que está sofrendo, ele só sabe que ele está sujo, que ele está precisando de ajuda. Porque aquela perturbação faz com que ele fique com a mente muito enevoada. E o sofrimento também nessas regiões mais densas, né? E ninguém vai para essas regiões por castigo, é por afinidade, né? Nós estamos vivendo encarnados aqui na nossa faixa de afinidade, na nossa frequência, afins atraem afins, desencarnados, mesma faixa de frequência, afins atraem afins, estaremos com os nossos iguais. Aqui eu vou repetir, muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e ele não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem mesmo dos detalhes que para ti parecem importantes, por interessarem pouco a ele. Essas coisas caem no esquecimento. Lembra com clareza dos fatos principais que o ajudam a melhorar. De novo, os espíritos aqui vão sempre bater na mesma tecla. Vai lembrar daquilo que foi importante para o crescimento, para a melhora, para o aprendizado. Os fatos importantes para o aprendizado. Aquilo que foi significativo naquela encarnação para o aprendizado é que vai ser lembrado. Vamos lembrar, coisas ruins ou coisas boas, porque eu posso ter vindo para me acertar com o João. Eu não só venho, não consigo acertar com o João, como eu me indisponho com ele, como eu posso matá-lo, como ele pode me matar, ou como eu posso ter feito coisas terríveis para ele, isso vai ficar na minha lembrança como um loop. Nós vamos ver isso nas sessões mediúnicas também, aqueles espíritos com situações que estão cristalizadas. Então eles não saem daquela situação, né, que foi tão marcante na encarnação. Ou um sofrimento muito grande, você vê espíritos que ainda estão no tempo de quando eram escravos, que morreram no tronco, que morreram queimados, que morreram em sofrimento, que odeiam, que querem
se vingar daqueles capatazes, daqueles senhores. Nós vemos espíritos que se suicidaram, estão ali o tempo todo lembrando do tiro, lembrando da forca, lembrando do afogamento, lembrando do envenenamento, sentindo arder, sentindo... Então, as coisas que marcaram, que foram extremamente importantes, elas ficam ali e elas ficam num looping, voltando quando elas estão cristalizadas por serem, digamos assim, violações das leis de Deus. Aquele que matou, aquele que se suicidou, aquele que cometeu atos de barbárie, ele violou as leis do amor, as leis de Deus. Então isso vai ficando muito forte, muito cristalizado nele, vai estar o tempo todo vivendo e revivendo, ressentindo a situação. Na questão dos espíritos melhores, mais elevados, eles vão lembrar daquilo que eles conseguiram fazer, daquilo que eles aprenderam. Puxa vida, nessa encarnação eu consegui melhorar, eu consegui deixar a vaidade de lado, nessa encarnação eu consegui aprender a ser digamos assim, bondoso, eu consegui deixar o egoísmo de lado, eu consegui ser mais empático, consegui me colocar mais no lugar do outro, eu consegui ser mais fraterno, eu consegui me reconciliar com João, com Pedro, eu consegui. Tantas vezes que eu tentei e não consegui, eu consegui. Então isso é uma vitória. Então ele vai lembrar das coisas importantes que são realmente marcantes para a eternidade. Não as bobagens. Ah, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, eu fui o presidente da empresa, fui o presidente da república. Não, isso não vai. Isso não vai, a não ser que tenha cometido tantos erros, tantas bobagens, que vai ficar com isso cristalizado, pelos erros que cometeu. Aí para o outro lado, né? Não para o lado do aprendizado. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acabou de deixar. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas que o viajante percorreu. No entanto, como dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, aquelas que se pode considerar como infância do espírito, perdem-se no vácuo e desaparecem na noite do esquecimento. O que eles estão colocando aqui? De novo, só vai lembrar o que é significativo. Aí o que o Kardec está colocando aqui? Ele vai lembrar das primeiras existências, quando estava lá nas cavernas, quando estava como na Neandertal, como um homem primato, um homem primitivo? Não, como a gente não lembra de quando a gente tinha 6 meses, quando a gente tinha 1 ano. Posso ter até algumas lembranças de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que foram muito marcantes. Coisas que foram muito marcantes a gente lembra. Então o espírito pode lembrar de coisas que foram muito marcantes, muito significativas. Mas na maioria das vezes, as primeiras existências, como a nossa primeira infância, elas ficam esquecidas, elas ficam lá no fundo, como a gente diz, lá no fundo do baú. É isso que os espíritos estão colocando aqui. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar como uma vestimenta inadequada que o incomodava e da qual sente feliz em libertar-se. Porque o nosso corpo é uma vestimenta inadequada. É como eu sempre gosto de usar esse exemplo porque eu acho ele mais fácil de entender. Aquele escafandro antigo, ele é pesado, a gente se arrasta aqui, a gente não volita, não voa, não faz nada, a gente se arrasta. Ele nos prende, os nossos movimentos são mais difíceis do que no plano espiritual. O nosso pensamento fica preso. E aqueles que têm problemas no corpo, que vêm com alguma deficiência, com alguma coisa, mais preso ainda. A nossa visão, ela é muito precária. Então, no plano espiritual, o perispírito enxerga pelo corpo todo, sente pelo corpo todo, ouve pelo corpo todo, não tem frente, não tem costas, vê 360 graus, então tem uma amplitude de visão, uma amplitude de cores, uma amplitude de ouvido para música, para todas as sensibilidades. É uma coisa maravilhosa, fantástica. A gente vê as declarações, a gente vê isso nos livros que nos são trazidos. E aí ele fica aqui preso, num corpo, preso a 5 sentidos. Então,
fica amarrado, se arrastando, enxergando pouquíssimo. Um cachorro enxerga melhor do que nós, ouve mais do que nós. Nós não ouvimos os sons baixos, nós não ouvimos os sons mais altos. A gente não vê além de um espectro de cores para um lado e abaixo de um espectro de cores para o outro. A gente só vê numa pequena faixa. Nós somos todos engessados, aprisionados. Então, a hora que a gente se livra deste corpo, dessa vestimenta, é como se fosse uma camisa de força. Qual é aquele que se livra de uma camisa de força e não fica feliz? Por poder se movimentar, poder enxergar, poder ouvir, poder sentir. É isso que ele está colocando aqui. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar como uma investimenta inadequada que o incomodava e da qual sente-se feliz de libertar-se. A gente só percebe, se incomoda quando a gente se desdobra. Quando a gente dorme, se desdobra e vai para o plano espiritual, né? Cada um conforme os seus afins. Tem uns que vão para o umbral, vão para as regiões de orgia, vão para as regiões de se matar, guerrear, brigar. Outros vão se encontrar com seu mentor, vão se encontrar com a sua família espiritual, vão assistir aulas. Nós vemos lá nos livros Missionários da Luz, nós vemos aulas das 2 às 4 da manhã. Né? Os espíritos se desligando e indo para essas aulas. No plano espiritual, cada um conforme, como disse Jesus, cada um conforme o seu merecimento, conforme as suas obras. Então aí a gente está livre, se sente desligado, se sente livre, né? Quando toda noite a gente percebe e sente o quanto estamos presos nesse corpo. Então a hora que se desliga dele de uma vez é o abrir as portas da prisão, é tirar a camisa de força, é uma liberdade muito grande, a não ser para aqueles que estão pegados às coisas, pegados à terra. Então esses vão continuar prisioneiros em regiões muito difíceis, né? Em regiões tenebrosas. Nós vemos isso nos livros também, principalmente Libertação. Quem leu Libertação sabe do que eu estou falando. Aí ele continua aqui, Kardec, na mesma pergunta. Que sentimento lhe traz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por algo que não dá mais importância. Se eu vejo uma roupa velha sendo jogada no lixo, eu vou chorar, ai, o meu vestido, a minha blusa, meu sapato. Não que não. Já usou, já serviu. Normalmente, a gente vai ver isso no livro Voltei, nós vamos ver isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Nós temos 5 desencarnes, todos 5 desencarnes, um diferente do outro, mas nós vamos ver naqueles que são mais lúcidos, naqueles que têm mais conhecimento. Principalmente a gente vai ver isso no Voltei. Nós vamos ver no livro O Céu e o Inferno do Kardec, um dos amigos do Kardec, que Kardec conversa com ele ali no velório. O Kardec pede para um dos médiuns, né? Se eu não me engano é uma médium, se não me falha a memória. Ele pede, e ela, ou ele, não me fugiu agora, incorpora o amigo que eles estão velando ali. O caixão está ali, o corpo está ali. E aí o Kardec pergunta, como você se sente para o seu corpo? Ele falou, né, meu corpo está ali. Nossa, eu sou muito grato a ele. Porque ele me proporcionou aprendizado, ele me proporcionou entendimento, ele me proporcionou uma série de coisas boas. Então, quanto mais elevado é o espírito, nós vemos isso também com o irmão Jacó no Voltei, mais grato é aquela vestimenta que lhe proporcionou um aprendizado, que lhe proporcionou um crescimento, lhe proporcionou uma mudança, né, de patamar. Então, nós estamos aqui, né, na 309A, nós vamos dar uma paradinha por aqui e vamos continuar a partir da 310. Até lá!